A chuva fina caía sobre o telhado de zinco, produzindo um som contínuo, quase hipnótico. A velha casa no interior parecia suspensa entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Era ali que morava a família Almeida, o avô Joaquim, a avó Cândida, as 3 filhas e o pequeno Lucas, que observava tudo com olhos grandes e silenciosos. A pobreza o cercava como uma névoa constante. O arroz era contado, as roupas passavam de geração em geração e as doenças pareciam morar dentro da casa. Nenhum remédio funcionava por muito tempo e cada melhora era seguida por uma nova desgraça. Havia dias em que o ar parecia pesado demais, como se a própria casa respirasse junto com eles. Ninguém sabia ao certo quando começou, mas todos sentiam que algo errado pairava ali. Às vezes ouvia-se passos no corredor vazio, outras, os copos vibravam sozinhos sobre a mesa e os cães latiam para o nada. A avó, mulher de fé, rezava o terço todas as noites, mas naquela semana nem as preces pareciam atravessar o teto. Naquela noite, a noite que mudaria tudo, o jantar foi simples: arroz, feijão e um pedaço pequeno de carne. Joaquim estava mais calado que o normal, o olhar perdido, como se escutasse uma voz distante. O relógio de parede marcava 7h30 quando ele pousou o garfo, inclinou-se sobre a mesa e começou a se contorcer. As mãos dele batiam no tampo de madeira, o corpo tremia e da garganta saiu um som gutural, inumano. As filhas gritaram. A avó correu para segurá-lo, mas recuou quando percebeu que os olhos de Joaquim estavam completamente brancos. Então a voz que saiu dele não era mais a sua. Era uma voz feminina, rouca, fina, arrastada como o vento passando por frestas de uma janela. "Sou eu, a pomba gira." O silêncio foi imediato, até o relógio pareceu parar. "Fizeram coisa para vocês, macumba forte." Maldição antiga. Foi enterrada em encruzilhada para que o sangue de vocês nunca tenha paz. Cândida caiu de joelhos tremendo. As filhas se abraçaram, chorando. "A pobreza, a doença, a dor que vocês vivem, nada disso é acaso. Foi dado o nome de vocês, um por um." Lucas, que observava debaixo da mesa, viu o corpo do avô se mover de forma impossível, como se os ossos estivessem derretendo por dentro. "Mas há um jeito", continuou a voz. "Ela, a mulher que vos amaldiçoou, será cobrada. 7 dias, no 7º dia ela virá. Cairá diante de vocês. Não toquem, não deem água. E então, o laço se quebrará." Cândida, tremendo, perguntou o que devia fazer. Velas vermelhas e pretas, encruzilhada, meia-noite, 7 grãos de feijão e um copo de cachaça. "Queime tudo e chame meu nome." Depois disso, Joaquim desmaiou. Ficou imóvel por minutos, até que recobrou a consciência sem lembrar de nada. Aquela noite não terminou para ninguém. A vela do oratório queimou até a base, e a casa permaneceu mergulhada em um frio que não vinha de fora. Nos dias seguintes, tudo ficou ainda mais estranho. As portas batiam sozinhas, as galinhas amanheciam mortas, e o cheiro de vela derretida impregnava os cômodos. Cândida, com o coração dividido entre o medo e a fé, decidiu seguir as instruções. Na sexta-feira, pouco antes da meia-noite, ela vestiu um xale escuro, pegou as velas, os grãos e a cachaça e saiu pela estrada de terra. Lucas, escondido, a seguiu de longe. O vento parecia sussurrar seu nome. Ao chegar à encruzilhada, ela se ajoelhou, acendeu as velas e começou a murmurar palavras que não lembrava ter aprendido. De repente, uma voz feminina respondeu, não de longe, mas bem ao lado. "É tarde demais, Cândida, o preço já foi pago." O menino recuou, apavorado. A avó gritava. As velas tremulavam, como se algo respirasse entre elas. Quando tudo cessou, ela estava caída, pálida, o olhar vidrado para o céu. Nos 7 dias seguintes, o silêncio dominou a casa.
O avô quase não falava, as filhas evitavam o assunto, e Lucas tinha pesadelos com vultos na janela. No 7º dia, às 6 da tarde, alguém bateu na porta. Era Dona Ivonete, a vizinha e madrinha de uma das tias. O rosto dela estava suado, os olhos fundos, e o corpo tremia. "Preciso falar com Joaquim", sussurrou. Antes que alguém respondesse, ela cambaleou e caiu no chão, inconsciente. As filhas correram, mas Cândida a segurou com força. "Não toquem nela! Não deem água, ela veio cobrar." O tempo pareceu parar. O corpo da mulher tremia no piso frio. Um cheiro forte de enxofre tomou conta do ar. Lucas jurou ter visto uma sombra sair de dentro dela, algo escuro, rastejante, que se dissolveu no chão. Depois de alguns minutos, Ivonete abriu os olhos. A voz dela era diferente. "Vocês acham que venceram? Ela nunca foi embora, está dentro dele." A chuva daquela noite parecia cair há séculos. As telhas antigas da casa rangiam, os pregos gemiam e o vento passava pelas frestas das janelas como se procurasse alguém. A casa dos Almeida era uma construção simples, de madeira, erguida no fim de uma estrada de terra. Cercada por mato e silêncio, ela parecia isolada do resto do mundo. Viviam ali o velho Joaquim Almeida, sua esposa Cândida, as 3 filhas e o neto Lucas, um menino curioso de apenas 9 anos. A miséria era uma presença constante, quase viva. O dinheiro nunca dava, a comida faltava, as doenças voltavam sempre. E por alguma razão que ninguém conseguia explicar, tudo parecia piorar a cada lua cheia. Durante o dia, o sol queimava as tábuas do chão e o ar ficava pesado. À noite, vinham os ruídos, passos lentos no corredor, gemidos de madeira, respiração vinda de dentro das paredes. As filhas cochichavam que era coisa da idade da casa. Cândida, que rezava todas as noites, dizia que eram almas pedindo oração. Mas Joaquim ultimamente andava diferente. Nas últimas semanas, ele falava pouco, comia menos e passava longos minutos encarando o nada. Às vezes, murmurava coisas sem sentido, nomes que ninguém conhecia, frases em voz baixa, risadas abafadas no escuro. Lucas, sempre observando, sentia um arrepio quando o avô virava o rosto e sorria para o vazio. Naquela noite o jantar foi simples, como sempre. Arroz, feijão e um pedaço de carne que mal dava para dividir. O rádio chiava num canto, transmitindo uma música antiga e triste. A vela no meio da mesa projetava sombras que pareciam dançar nas paredes. Foi quando tudo começou. Joaquim pousou o garfo. O braço dele começou a tremer. Primeiro de leve, depois de um jeito violento, convulsivo. As veias saltaram no pescoço, o rosto ficou arroxeado e o som que saiu de sua garganta não parecia humano. Cândida se levantou gritando. As filhas se amontoaram num canto. E Lucas, paralisado, viu o corpo do avô se contorcer sobre a cadeira. Então, de repente, o silêncio. O velho levantou o rosto. Seus olhos estavam brancos, completamente como leite. E quando abriu a boca, não era mais a voz dele que falava. Era uma voz feminina, rouca e fina, que ecoava pela casa com uma calma assustadora. "Eu sou a Pombagira." Cândida caiu de joelhos. As filhas começaram a risar em desespero, mas a voz continuou fria e firme. "Fizeram coisa para vocês. Amarração antiga, macumba de sangue e terra. Enterraram o nome de cada um nesta casa em uma encruzilhada. Por isso o sofrimento, por isso a miséria, por isso o azar. O mal está escrito nos ossos." A vela no centro da mesa tremeluzia. Lucas teve a impressão de que uma sombra se movia atrás do avô, contorcendo-se como fumaça. "Mas há um jeito de quebrar", continuou a voz. "Mas o preço é alto. 7 dias, no 7º ela virá. A mulher que lançou a praga cairá diante de vocês. Nenhum de vocês deve tocá-la, nem oferecer água. Quando ela se levantar, tudo estará pago." Cândida chorava, sem entender. "Quem? Quem fez isso conosco?" O corpo do avô se moveu de modo estranho e a voz respondeu: "Aquela que vos chama de afilhados, a que traz flores e veneno." O frio na sala aumentou.
A chama da vela se esticou como uma lâmina. Mas antes, disse a voz, a velha deve ir à meia-noite na encruzilhada. Leve velas vermelhas e pretas, 7 grãos de feijão, um copo de cachaça. Queime tudo e chame meu nome. Só assim o ciclo se quebra. Então o corpo de Joaquim caiu, desabou como um boneco sem vida. Foram segundos de silêncio até ele abrir os olhos de novo, confuso, pedindo ajuda. Não lembrava de nada. As filhas o seguraram e Cândida, pálida, cruzou o peito com as mãos. Naquela noite, ninguém dormiu. As horas seguintes foram tomadas por ruídos que pareciam vir de dentro da casa. Sussurros atrás das paredes, estalos nas janelas, gemidos no assoalho. Lucas viu vultos passarem diante do quarto e jurou ter ouvido alguém cantar uma melodia lenta, arrastada, com voz de mulher. Na manhã seguinte, o ar dentro da casa estava pesado. O cheiro de vela queimada e terra molhada impregnava tudo. Joaquim, abatido, jurava não lembrar de nada, mas parecia exausto, com olheiras profundas e mãos frias. Durante o dia, o rádio parou de funcionar. O cachorro fugiu do quintal e uma das filhas encontrou um punhado de penas negras no travesseiro. Cândida, decidida a acabar com aquilo, esperou a sexta-feira. À noite, perto da meia-noite, vestiu o velho xale preto, pegou uma sacola e saiu sozinha. Lucas a seguiu escondido. A estrada era um risco de barro entre o mato alto. O céu, coberto por nuvens, deixava passar apenas o brilho pálido da lua. O vento soprava assoviando, como se chamasse o nome de alguém. A encruzilhada ficava a uns 400 metros da casa, onde a estrada se dividia em 2 caminhos. Um seguia para o vilarejo, o outro para o mato fechado. Ali o chão era seco, sem mato, e o ar cheirava a ferro. Cândida ajoelhou-se e tirou as velas, o feijão e a cachaça. Acendeu as chamas, que brilharam em vermelho e preto. As labaredas tremiam com o vento, projetando sombras alongadas nas árvores. Ela murmurava algo entre prece e feitiço. As palavras pareciam saídas de um idioma esquecido. Lucas, escondido atrás de um tronco, sentia o coração disparar. De repente, uma risada ecoou, feminina, suave e próxima. Cândida ergueu a cabeça, assustada. — Quem está aí? Perguntou. Nenhuma resposta, apenas o som do vento. Então a risada veio de novo, mais próxima. E uma voz respondeu. — Tarde demais, Cândida. O preço já foi pago. A chama das velas se apagou. O breu tomou conta do lugar. Lucas viu, ou achou que viu, uma figura surgir atrás da avó. Uma mulher de vestido vermelho, cabelos longos, sorrindo. Os olhos dela eram 2 brasas. Cândida gritou. As velas reacenderam sozinhas. O ar explodiu num cheiro forte de enxofre e álcool. Quando tudo cessou, Cândida estava caída no chão, pálida, imóvel. Lucas correu até ela, chorando, mas não teve coragem de tocá-la. Ela acordou horas depois, confusa, com a voz rouca e os olhos fundos. Não se lembrava do que acontecera. Nos dias que se seguiram, a casa ficou diferente. O ar parecia mais leve, o vento não gemia mais, e as galinhas voltaram a botar ovos. Mas nem tudo era paz. Cândida dormia mal, sonhava com risadas e acordava falando em nomes estranhos. Joaquim começou a andar de madrugada, abrindo portas e janelas, dizendo que ouvia alguém chamando. As filhas, assustadas, evitaram comentar o que viram naquela noite. Apenas Lucas, em silêncio, sabia que algo não estava certo. Na tarde do 7º dia, alguém bateu na porta. Era Dona Ivonete, a madrinha de uma das filhas, vizinha antiga. O rosto dela estava branco como cal e os olhos, fundos, marejados. — Preciso falar com Joaquim, disse ela num fio de voz. Antes que alguém respondesse, ela desabou no chão, desmaiada. As filhas correram, mas Cândida gritou. — Não toquem nela! Não deem água a ela! É a mulher! O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. Lucas, escondido atrás do sofá, viu uma sombra escapar do corpo da mulher, rastejando pelo chão, como fumaça viva. Depois de longos minutos, Ivonete abriu os olhos. O olhar dela era de puro ódio. — Vocês acham que acabou? Ela nunca foi embora.
Virou o rosto para Joaquim, que tremia, e completou num sussurro: "Ela está dentro de você." Então se levantou cambaleante e saiu. A porta bateu com força. Naquela noite, a casa inteira ficou em silêncio. Mas Lucas ouviu no fundo do corredor a voz do avô sussurrando o nome de uma mulher. Uma melodia começou a surgir lenta, rouca, como um canto de cigarra misturado com choro. E o relógio de parede, que estava parado há anos, voltou a funcionar. Marcava 7h30. A mesma hora em que, dias antes, o inferno havia começado a cantar. A madrugada seguinte amanheceu estranha, como se o mundo tivesse mudado de cor. O sol nascia, mas a luz parecia fraca, sem calor. Cândida acordou com os olhos inchados, dizendo ter sonhado com uma mulher de vestido vermelho parada na beira da cama. Joaquim, por outro lado, dormia profundamente, o rosto sereno, sereno demais. Durante o café da manhã, ninguém falou sobre o que aconteceu. A mesa estava silenciosa, exceto pelo som dos talheres batendo nos pratos. O relógio marcava 9 horas quando Joaquim ergueu a cabeça, encarou o nada e perguntou: "Alguém ouviu cantar?" As filhas se entreolharam, Cândida sentiu o corpo arrepiar. "Cantar o quê, Joaquim?" "Uma mulher, na janela. Ela canta toda noite agora." Aquela frase ficou suspensa no ar como uma ameaça. Lucas, calado, desviou o olhar. Ele também ouvira. Desde a noite anterior, uma voz suave, quase um sussurro, parecia vir do quintal. Um canto lento, antigo, sem palavras. Nos dias que se seguiram, a casa mudou. O ar parecia mais frio, mesmo ao meio-dia. O cachorro que havia fugido foi encontrado morto, com os olhos abertos e a boca cheia de terra. As paredes começaram a suar umidade e as madeiras estalavam mesmo sem vento. Joaquim passou a se isolar. Sentava no alpendre, olhando fixamente para o campo, murmurando para alguém que só ele via. Às vezes ria, outras chorava, e em certos momentos parecia conversar com alguém ao lado, alguém invisível. Cândida rezava mais do que nunca. Ajoelhava-se diante do pequeno altar com a imagem do Sagrado Coração e acendia velas pedindo proteção. Mas as velas se apagavam sozinhas, uma após a outra, deixando rastros de fumaça preta. Numa noite de vento, Lucas acordou com passos pesados pelo corredor. Espiou pela porta e viu o avô caminhando lentamente até o quintal. Seguiu-o com cuidado. Joaquim parou diante da velha mangueira e começou a cavar o chão com as mãos nuas. Lucas se aproximou e viu que o avô tirava da terra um embrulho de pano escuro amarrado com barbante. O menino recuou apavorado quando o avô desfez o nó. Dentro havia ossos, pequenos, quebradiços, talvez de algum animal, e pedaços de papel com nomes escritos, nomes da própria família. "Ela mandou eu tirar o que estava enterrado", murmurou Joaquim, suando frio. "Disse que agora estamos limpos." Lucas tentou falar, mas a voz não saiu. Correu de volta para casa e se trancou no quarto, fingindo que tudo fora um pesadelo. Na manhã seguinte, o embrulho estava sobre a mesa da cozinha. Ninguém sabia quem o havia colocado lá. Cândida, furiosa, jogou tudo no fogo. Mas quando as chamas lamberam o pano, o fogo mudou de cor. Ficou azul, depois verde, e uma fumaça densa encheu o ambiente. Um cheiro de carne queimada e perfume barato se espalhou. "Ela não quer ir embora", murmurou Joaquim, observando o fogo. Naquela tarde, uma vizinha veio avisar que Dona Ivonete havia desaparecido. Ninguém a vira desde o dia em que desmaiara na casa deles. O povo começou a cochichar. Diziam que ela tinha se metido com feitiçaria, que fora vista falando sozinha na beira da estrada e que certo dia saiu caminhando para o mato, rindo alto, e nunca mais voltou. Com o passar das semanas, as coisas começaram a melhorar, de um jeito estranho. O dinheiro começou a aparecer. Joaquim achou notas enterradas no quintal, uma das filhas foi chamada para trabalhar numa cidade próxima e até Cândida passou a vender bolos e doces com grande procura. A casa parecia próspera, viva, mas a sensação de alívio não durava. À noite o canto continuava. Sempre o mesmo, vindo do quintal às 7h30, voz de mulher rouca, doce e dolorida.
Cândida chegou a tapar as janelas com pano, mas a voz parecia atravessar as paredes. Joaquim dizia que era ela, a mulher do vestido vermelho, agradecendo. Ela me livrou da pobreza, agora é só deixar que cante. Mas o canto começou a mudar. Tornou-se um lamento e depois um grito. Numa madrugada, Lucas acordou e viu o avô em pé, no meio da sala, nu, coberto de lama, os olhos brancos. Ele balançava o corpo e murmurava algo que o menino não entendeu. A avó correu para segurá-lo e o velho caiu desmaiado. Quando acordou no dia seguinte, não lembrava de nada, mas na parede, atrás dele, havia marcas de mãos queimadas, como se alguém as tivesse pressionado com fogo. O padre do vilarejo foi chamado. Entrou na casa com um crucifixo e um balde de água benta. Assim que começou a rezar, o vento soprou com força, derrubando tudo. As velas se apagaram, o rádio ligou sozinho e uma risada feminina ecoou pela cozinha. O padre saiu apavorado, disse que aquilo não era da igreja resolver. Na semana seguinte, Cândida adoeceu. Febre alta, delírios, gritos no meio da noite. Dizia ver uma mulher de vermelho sentada aos pés da cama, penteando o cabelo com os dedos ensanguentados. Joaquim ficava ao lado, imóvel, olhando para o vazio. Certa noite, Lucas acordou com a voz da avó chamando seu nome. Correu ao quarto e viu Cândida sentada na cama, os olhos abertos, mas sem brilho. Ela segurava uma vela apagada e repetia em sussurros. Ela está esperando, Lucas. Disse que ainda falta um. O menino se aproximou apavorado. Falta quem, vó? Ela virou o rosto devagar e sorriu de um jeito estranho. Você. Na manhã seguinte, Cândida estava morta. O velório foi silencioso, com poucas pessoas. Joaquim não chorou. Apenas ficou de pé, olhando para o corpo da esposa, como se esperasse que ela abrisse os olhos. Naquela noite, o canto voltou, mais forte, mais próximo. Parecia vir de dentro da casa. Lucas se encolheu na cama, cobrindo os ouvidos. Mas a voz penetrou. O vento começou a soprar com uma força que parecia vir de dentro das paredes. As janelas bateram e o som do vidro estilhaçando ecoou como um grito. Lucas pulou da cama no coração disparado. A voz feminina agora estava em toda parte, nos cômodos, nas frestas, até dentro da sua cabeça. Eu avisei. Ainda faltava um. As velas acenderam sozinhas, uma a uma, iluminando o corredor com uma luz avermelhada. O menino sentiu o chão vibrar sob os pés e um cheiro doce de perfume barato tomou conta do ar, o mesmo cheiro que sentira quando o embrulho queimara. Do outro lado do corredor, a porta do quarto dos avós rangeu. Lucas se aproximou devagar. Lá dentro, Joaquim estava de pé, parado diante da janela aberta. O vento fazia sua camisa balançar como se tivesse vida própria. Vovô? Sussurrou o menino. Joaquim virou-se lentamente. Seu rosto estava diferente. Os olhos fundos, os lábios rachados, a pele cinzenta. Mas o que mais assustou Lucas foi o sorriso. Um sorriso largo, impossível, que parecia cortar o rosto de orelha a orelha. Ela veio buscar o que é dela. A voz era rouca, dupla, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Quem, vovô? A que me salvou. Joaquim deu um passo à frente. O vento cessou. Um silêncio absoluto tomou conta da casa. Então, de repente, uma risada ecoou. Alta, rouca, vinda de todos os cantos. As lâmpadas piscaram e estouraram. Quando a escuridão tomou conta do quarto, Lucas sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Virou-se lentamente e a viu a mulher. Vestido vermelho, cabelo comprido, pele pálida e os lábios cor de sangue. Os olhos, no entanto, não tinham cor. Eram apenas buracos escuros, fundos, como poços. Ela sorriu. Eu esperei 15 anos. O menino tentou correr, mas o corpo não obedecia. Estava paralisado. A mulher se aproximou e cada passo soava como o estalar de ossos secos. Parou diante dele e ergueu o rosto, respirando fundo, como se aspirasse o medo do garoto. O sangue fecha o ciclo, o último da linhagem. Lucas abriu a boca para gritar, mas nenhuma voz saiu. Atrás dela, Joaquim caiu de joelhos, batendo no peito e rindo como um louco. Agora ela vai embora, vai embora. Mas a mulher virou o rosto lentamente para ele.
Você mentiu para mim, Joaquim. Prometeu que o último seria dado. O velho começou a chorar. Ele é só uma criança. A entidade soltou uma gargalhada que fez o teto tremer. Toda promessa tem preço, toda bênção vem do sofrimento. E então, num sopro, ela atravessou o ar como uma fumaça viva e entrou no corpo de Joaquim. O velho arqueou o corpo, os olhos virando completamente brancos. Um grito que não parecia humano encheu a casa. Lucas correu, finally conseguindo mover as pernas. Saiu para o quintal tropeçando na lama e olhou para trás. Pela janela, via o avô sendo levantado no ar por uma força invisível. O corpo tremia e uma voz feminina, agora vindo dele, dizia: "A pobreza se foi, mas a alma ficou." Um clarão vermelho iluminou tudo e a casa pegou fogo. Lucas correu para a estrada chorando, gritando por socorro. Os vizinhos chegaram, mas era tarde. As chamas já engoliam o telhado e o corpo de Joaquim jamais foi encontrado. Apenas um colar dourado, retorcido, com uma pedra vermelha no centro. O menino foi levado pelos tios para outra cidade. Cresceu calado, perturbado e raramente falava sobre aquela noite. Anos depois, já adulto, ele voltou ao antigo terreno. A casa era só ruínas cobertas de mato. No meio das cinzas endurecidas, encontrou uma velha vela vermelha. Intacta! Quando a pegou, sentiu o mesmo perfume adocicado. E então o vento soprou. Uma voz sussurrou ao seu ouvido: "Você me deve o olhar." Lucas deixou a vela cair e correu. Mas ao olhar para trás, viu por um segundo o reflexo de uma mulher parada entre as ruínas. O vestido balançando, os cabelos longos se movendo com o vento. Ela sorriu, e o queixo dele tremeu ao perceber que, nos olhos dela, via o próprio rosto, queimando, distorcido, como se estivesse preso dentro daquele olhar vazio. Desde aquele dia, dizem que, quando o vento sopra às 7:30 da noite naquela estrada, ainda é possível ouvir um canto vindo de longe. Um canto rouco, triste e hipnótico. E quem para ouvir por mais de um minuto, nunca mais consegue dormir em paz.